Então, pessoal, aqui a gente vai ver algumas animações de como que acontecem os sequenciamentos de 454 e Solid para complementar, e logo depois a gente vai ver alguns vídeos sobre as tecnologias de 454 e Lumina e Solid também, ok? Então no 454 o que acontece é que entra um nucleotídeo por vez na reação. Então eu coloco um primer e aí eu vou jogar no nucleotídeo dentro da minha reação, ok? Eu vou jogar, por exemplo, aqui o nucleotídeo T e a gente vai ver se ele consegue entrar dentro da reação. Aqui não tem complementariedade com a citosina, então não entra o nucleotídeo T. Então não tem nenhuma leitura dessa incorporação, porque não houve incorporação do nucleotídeo. A gente vai lavar a reação, então, e vai continuar jogando outro nucleotídeo. Não teve incorporação. Quando a gente coloca o G tem complementariedade com o C, logo ele entra aqui na reação e eu vou ter uma leitura de um pico, uma leitura do G, ok? Vamos para o próximo. Entrou o T, vai ter uma leitura. Entrou o C, tem a leitura também. O problema é quando a gente chega na posição onde que tem mais de um nucleotídeo, tem um di, tri ou tetranucleotídeo, o que a gente chama de homopolímero, quando a gente tem repetições do mesmo nucleotídeo. Porque aqui neste caso, na hora que o T entrar na reação, o pico dele, por mais que aqui no cenário ótimo seja de 2, que seriam 2 nucleotídeos, na verdade, no aparelho ele não vai chegar a 2 exatamente, ele vai ficar um pouquinho menos ou um pouquinho mais de 2. E com isso ele chega a cometer um erro que depois ele vai considerar aqui como tendo, em algumas das sequências, como tendo só um nucleotídeo T, em outras sequências como tendo 3 nucleotídeos T. E isso na hora depois do sequenciamento a gente tem que fazer uma análise então da sequência para ver se não teve erros desse tipo. No G é a mesma coisa. O pico dele não vai ser exatamente de 3, ele vai ser algo próximo que pode gerar confusão. A mesma coisa acontece no sequenciamento com o Ion, que a gente vai falar daqui a pouco também na próxima aula. O problema, a diferença é que no Ion a leitura da base não é feita por luz, mas sim pelo pH da reação que modifica. Mas o processo é o mesmo, de joga um nucleotídeo, lava, joga outro, lava e assim por diante. E o poder real, na verdade, de todas as metodologias de sequenciamento de nova geração é que acontece em vários postos ao mesmo tempo. Então a gente tem uma grande quantidade de dados sendo sequenciada tudo ao mesmo tempo. Já no caso do Solid, o que a gente tem é essa sequência aqui, onde que a gente vai ligar um primer. E eu vou vir com uma sonda ligando aqui, e essa sonda ela vai ter complementariedade com o dinucleotídeo que tem logo no começo, logo após o primer. Então eu tenho o TA aqui, eu vou ter uma sonda com AT, por exemplo. A hora que essa sonda se liga, eu faço uma captura da imagem, eu vejo que entrou a imagem a cor verde aqui nessa sequência, ok? Então eu venho, faço a leitura, vou ter um pico na fluorescência verde naquele local e vejam que está acontecendo em vários pocinhos ao mesmo tempo essa reação. Então cada um deles vai estar gerando uma cor diferente aqui e a câmera vai capturar essas cores. Logo após, eu vou clivar essa sonda para retirar essa parte que está com a fluorescência e poder continuar o meu sequenciamento aqui, uma nova ligação de uma nova sonda. Então, no próximo ciclo, eu vou fazer a ligação de uma nova sonda aqui com a DNA ligase e aqui ela tem uma cor diferente que vai ser lida pelo aparelho, então. Então, vou ler uma nova cor aqui nessa região e eu tenho a complementariedade de GC aqui, por exemplo. Clivo, lavo, faço tudo de novo e vou repetindo isso até cobrir toda a sequência. Então, eu tenho aqui 5 rodadas de
ligação, por exemplo, em que eu vou ligar aqui, vou descobrir quais nucleotídeos tem nessa posição, nessa e nessa, ok? E cada uma delas gerou uma cor diferente: vermelho, azul, amarelo, verde e azul, ok? Sempre a última sonda que foi incorporada. Logo após, o que eu faço é utilizar primers diferentes para poder encontrar a região aqui que eu não conheço, essa região onde que eu não consigo determinar qual a sequência de nucleotídeos nessa região. Então, o que eu faço? Eu vou usar primer N-1, que tem um nucleotídeo a menos, ok? E com isso eu vou conseguir cobrir uma parte dessa região. Então, quando eu faço o N-1, eu estou cobrindo 0 e 1, 5 e 6, que antes eu tinha coberto 6 e 7, e assim por diante. Depois eu uso um primer N-2 com uma probe aqui, N-3 e N-4, e aí eu vou conseguir cobrir todos esses nucleotídeos duas vezes. Então vejam que esse nucleotídeo foi sequenciado duas vezes, esse também, esse também. Esse daqui não precisa ser sequenciado duas vezes, porque a sequência dele já é conhecida ali da onde ele se ligou. Então vejam que eu não só identifiquei todos os nucleotídeos duas vezes, como eu identifiquei qual é a base, qual é o nucleotídeo que tem na posição 0. Depois de identificar esse nucleotídeo que tem na posição 0, agora eu consigo descobrir o que cada cor representa. Porque se eu tivesse só as cores verde, vermelho, etc., eu olho aqui verde, eu teria AC, ou CA, ou GT, ou TG. Mas como eu sei que o primeiro nucleotídeo na posição 0 é A, que foi esse que foi sequenciado em N-1, e eu já sabia que o nucleotídeo era A desde o começo aqui, porque eu conheço a sequência do meu primer, então eu sei que verde começando com A é AC. Então, se é C, o vermelho começando com C vai ser CG. E assim por diante até eu descobrir toda a sequência. Então, CG, o vermelho com G, GC. E assim sucessivamente até descobrir toda a sequência que eu tenho aqui, ok? E agora a gente fica com alguns vídeos e até a próxima aula, onde que a gente vai falar do Ion Torrent, PacBio e Minion. Até mais, pessoal. Start my day, and lost myself in a song.
The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps: sample prep, cluster generation, sequencing, and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with Elan, composed of 2 types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the 2 types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in 2 single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The 3' ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first read, the read product is washed away. In this step, the Index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated, similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off and the 3' ends of the template are deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index 2 is read in the same manner as Index 1. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized and the 3' ends are blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving only the reverse strand. Read 2 begins with the introduction of the Read 2 sequencing primer. As with Read 1, the sequencing steps are repeated until the desired read length is achieved. The Read 2 product is then washed away. This entire process generates millions of reads, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reads with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for variant identification. The paired end information is used to resolve ambiguous alignments. Genomic data can be securely transferred, stored, analyzed, and shared in BaseSpace Sequence Hub. Discover the possibilities of next-generation sequencing.
From the industry leader in DNA sequencing comes the next generation in genomics, the Solid system. A revolutionary new platform with built-in scalability that delivers ultra-high throughput with unmatched accuracy. The robustness and flexibility of the Solid system enables a wide variety of applications, including whole genome sequencing, targeted resequencing, gene expression, small RNA analysis, and chromatin immunoprecipitation. The workflow for each application differs only in the upfront sample prep and downstream data analysis. The sequencing chemistry and imaging steps remain constant. The Solid system allows researchers two choices for sample preparation: fragment library or a mate-paired library. In both cases, target DNA is sheared to a specific size, and adapters are ligated to the ends of the resulting fragments. A fragment library incorporates a single piece of DNA, whereas a mate-paired library incorporates two DNA sequences that are a known distance apart in the target sample. The resulting libraries contain millions of unique molecules representing the entire target sequence. Each molecule is then clonally amplified onto beads in an emulsion PCR reaction. The sample is enriched for beads containing library template, yielding a greater than 90% positive bead count. Beads are covalently attached to a glass slide. The open slide format allows for the flexibility to analyze 1, 4, or 8 samples on a single slide. With barcoding, one can pool up to 16 libraries, further increasing the throughput to 256 samples in a single run. On the Solid Analyzer, the templated beads are combined with a universal sequencing primer, ligase, and a large pool of dye-based probes. The dye-based probes are fluorescently labeled with 4 dyes. Each dye represents 4 of 16 possible dye nucleotide sequences. The complementary probe hybridizes to the template sequence and is ligated. After fluorescence is measured, the dye is cleaved off, leaving a free 5' phosphate group available for further reactions. This process is repeated for 7 cycles and yields a 35 base pair read. Additional cycles can be added to extend the read length. The synthesized strand is removed. A new primer is hybridized, offset by 1 base, and the ligation cycles are repeated. This primer reset process is repeated for 5 rounds, providing a dual measurement of each base, separated by several cycles, which increases the sequencing accuracy. The Solid system delivers the next generation today. Built for scalability, the Solid system's open slide format accommodates increases in bead densities to support further increases in throughput on the current system. Furthermore, increasing read lengths will deliver additional throughput advances. With 2 independently controlled flow cells, the Solid system allows you to run 2 completely different experiments in a single or staggered run, increasing your research productivity. The Solid system delivers the robustness and reliability Applied Biosystems is known for, with features like real-time run status and the ability to re-enter the workflow at multiple points. Downtime is minimized. The Solid system's unique 2-base encoding process is designed to enhance accuracy and detect measurement errors. The Solid system from Applied Biosystems. Ultra-high throughput, built-in scalability, superior accuracy, system robustness, broad application flexibility. The Solid generation delivers. Next gen, now.